Você está ouvindo o ABCcast, o podcast do ABC do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABCcast, conectando você com informação de qualidade. Fala pessoal, hoje é sexta-feira, dia 31 de julho de 2026. Está no ar mais um ABCcast, aquele resumo rápido, direto, sem enrolação, para você entender o que realmente importa, seja no ABC, São Paulo, Brasil ou mundo. Nesse fim de semana, a gente termina a nossa jornada com o pé no acelerador da notícia, nesse tão aguardado sextou. E para organizar esse caos informativo, encerrar o dia sabendo o que foi realmente importante, eu sou Mariana Fante e divido os microfones, bancadas e sempre opiniões com ele, João Pedro Melo. Fala, JP! Hello, Mari! Olá, pessoal! Um excelente final de noite para ti que está relaxando em casa com os dois pés no final de semana. O cenário global e nacional nunca dão trégua, nem na sexta-feira. Então, como sempre, a nossa missão por aqui é separar o ruído da informação que impacta direto na tua vida. E hoje a gente inicia falando sobre o PP, que barrou Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro e deve manter a neutralidade na corrida presidencial. E o sigilo da investigação contra Jacques Wagner cai e a PF entra em rota de colisão com o STF. No cenário internacional, também falaremos sobre o terremoto que causou estragos na Itália e a Espanha, que enfrenta grave crise migratória em Ceuta. Então, por aqui, tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então, bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. E abrimos o nosso podcast de hoje te trazendo a notícia de que o PP barrou Tereza Cristina como vice de Flávio Bolsonaro e manteve neutralidade. O Partido Progressista decidiu barrar a indicação da senadora Tereza Cristina para a vaga de vice na chapa de Flávio Bolsonaro à presidência da República. A decisão da cúpula da legenda visa preservar os acordos eleitorais regionais, especialmente no Nordeste, onde o partido mantém alianças sólidas alinhadas ao governo federal. A manutenção da neutralidade oficial libera os diretórios estaduais para montarem seus próprios palanques de acordo com as disputas locais, sem a obrigação de endossar a campanha nacional do PL. E a definição ocorreu após Tereza Cristina, que inicialmente resistia à ideia de mudar de opinião durante a semana e aceitar a vaga. O presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, autorizou que ela tentasse convencer a executiva do partido. Porém, a articulação esbarrou na forte oposição de líderes da Câmara como o Dr. Luizinho e Agnaldo Ribeiro. Além das resistências políticas, a legenda alegou que o prazo estatutário de 8 dias para convocar uma convenção nacional inviabiliza qualquer mudança formal de rota até o limite da justiça eleitoral. Flávio Bolsonaro minimizou publicamente esse revés, afirmando que respeita a decisão, mas que não desiste nunca e continuará dialogando. Já nos bastidores, no entanto, dirigentes do PP classificaram a pressão pública do senador como uma espécie de chantagem, abre e fecha aspas, criticando a tentativa da campanha bolsonarista de criar um fato consumado na imprensa antes de obter o aval interno da direção do partido. Sem o apoio da Federação do PP e do União Brasil, a candidatura presidencial do PL segue isolada e se aproxima de uma chapa pura. E enquanto a chapa presidencial lida com o isolamento no Centrão, o PL acelera a operação para consolidar a candidatura de Michele Bolsonaro ao Senado pelo Distrito Federal. O presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, declarou que a ex-primeira-dama fará a última consulta a Jair Bolsonaro antes da decisão final, justificando que a rotina de campanha precisará ser conciliada com a prisão domiciliar do ex-presidente. A expectativa da cúpula é anunciar a entrada de Michele na disputa nesse domingo, durante a convenção estadual da sigla. E, Mário ouvintes, na política, o instinto de sobrevivência sempre fala mais alto que qualquer alinhamento ideológico. A recusa do PT em entregar a Tereza Cristina para vice do Flávio mostrou que o capital político do bolsonarismo está em baixa no balcão do Centrão. Ninguém ali quer arriscar mandatos quase certos no Nordeste para embarcar numa chapa presidencial que tem patinado nas pesquisas e não consegue nem furar a própria bolha. Olha, JP, essa decisão do PL representa um revés total aí na tentativa de ampliar a sua base de apoio, né? Então, o que isso significa? Que para o PP a neutralidade acaba preservando a margem de negociação aí para esse período pós-eleitoral, independente do resultado da disputa presidencial, né? Ou seja, esse episódio todo reforça uma característica de que as eleições nacionais acabam sendo influenciadas pelos interesses e pelas composições regionais, né? Em muitos casos, a lógica dos estados prevalece sobre os projetos
projetos nacionais, como a gente está vendo agora, levando até os partidos a priorizar a manutenção aí das suas bases políticas e das suas representações no Congresso. Então isso, ao inviabilizar a indicação da Tereza Cristina, na verdade, para vice de Flávio Bolsonaro, o partido está sinalizando, está falando o seguinte: olha, nesse momento a gente considera mais vantajoso proteger os nossos acordos regionais do que integrar uma chapa presidencial, JP. Vamos seguir então. Chegamos ao momento giro de notícias aqui do ABC Cast, trazendo mais notícias, agora com o programa Ali Produtividade do Sebrae, que abre 308 vagas no ABC. O Sebrae de São Paulo abriu inscrições para uma nova turma do programa Ali Produtividade aqui na região do Grande ABC. Ao todo estão disponíveis 308 vagas gratuitas, direcionadas a microempresas e empresas de pequeno porte que buscam elevar faturamento e competitividade por meio da inovação. O programa oferece o acompanhamento contínuo de um agente local de inovação por até 6 meses, realizando diagnósticos e mapeando gargalos operacionais no seu negócio. As inscrições devem ser feitas até o dia 31 de agosto por meio de um formulário online no portal do órgão, acrescentando o site sebraesp.com.br. Vamos de novo? sebraesp.com.br, mais uma vez, sebraesp.com.br. Atendimentos presenciais de orientação também podem ser feitos diretamente no escritório regional do Sebrae, localizado em Santo André, na rua Figueiras, número 315, no bairro Jardim, ou pelo telefone 0800 570 0800. Nestlé oferece vagas para qualificação gratuita em gastronomia e barismo. E para a galera jovem que sonha em entrar no mercado de alimentos e bebidas, a Nestlé acaba de abrir 100 vagas gratuitas para formação técnica, sendo 50 vagas para o curso de gastronomia e 50 para o barismo. As aulas são 100% presenciais e vão rolar na Academia Gastronomia e Café, que fica na rua José Áureo Guzmán, número 55, no bairro Santo Amaro, em São Paulo. Os cursos focam desde o preparo de pratos salgados até a arte de extrair um café perfeito. As turmas noturnas começam no dia 26 de agosto e a exigência de frequência é de no mínimo 75%. As inscrições seguem abertas até o dia 18 de agosto e os interessados devem se cadastrar acessando o portal nestle.com.br. O governo de São Paulo abre inscrições para curso gratuito de Libras. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência inicia na próxima segunda-feira, dia 3 de agosto, inscrições para uma nova edição do curso básico de Libras da Escola da Inclusão. A formação é totalmente gratuita, voltada para pessoas com mais de 18 anos, e serão mais de 350 vagas disponibilizadas em 5 turmas, com aulas ao vivo conduzidas por professores surdos através da plataforma Zoom, sendo obrigatório manter a câmera ligada durante toda a aula. As atividades começam no dia 12 de agosto e os interessados devem garantir a sua vaga acessando e preenchendo o formulário diretamente no site oficial pessoacomdeficiência.sp.gov.br. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com portas abertas para impulsionar pequenas empresas no Sebrae do ABC, qualificação gratuita em São Paulo e oportunidade no curso básico online de Libras oferecido pelo governo do estado. Mas se tu quiser conferir em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. E agora chegamos no nosso Drops de Agenda Cultural, porque sexta-feira não poderia ser diferente, né? Então tem muita dica de cultura com ela. Dani Ferreira chegando aqui no ABC Cast. Fala pessoal, sextou com gostinho de final de semana. E a Agenda Cultural do ABC tá no ar com os melhores rolês para você curtir. Para começar aqui no ABC, São Bernardo recebe o Festival Mundo Asiático. Vai ter muita gastronomia típica, apresentações culturais incríveis, artes marciais e aquele clima geek que a gente ama. É a oportunidade perfeita para mergulhar na cultura oriental sem sair da região. E saindo da ABC e descendo rumo à Serra do Litoral, tem atração gratuita em São Vicente. O Brisa Mar Shopping recebe um evento especial do Homem-Aranha, com direito à exposição de artes, encontros de cosplay e até mesmo uma descida impressionante de rapel do Teioso pelo vão central do shopping. As crianças e os adultos também vão amar. E fechando a nossa lista na capital paulista, no domingo ao meio-dia tem MPB da melhor qualidade no Sesc Itaquera. O mestre Geraldo Azevedo faz um showzão totalmente gratuito no gramado do Sesc pelo projeto Bem Brasil.
É só chegar, estender a canga e curtir os clássicos como Dia Branco e Caravana. Curtiu? Então salva essas dicas e compartilha com a galera. Acompanhe a agenda cultural do ABC no nosso portal e tenha um excelente final de semana. Até a próxima. Baita dica de sempre, hein, Dani? Um final de semana que mistura a cultura oriental do nosso lado, Homem-Aranha descendo de rapel no litoral e um show de graça do Geraldo Azevedo na capital. É o pacote perfeito para fugir do estresse da rotina. Valeu, Dani. Excelente final de semana para ti e até a sexta que vem. E nós continuamos com muitas notícias aqui no ABCcast, girando e te entregando tudo de mais fresquinho. Agora falando que o sigilo de investigação contra Jacques Wagner caiu e a PF entrou em rota de colisão com o STF. Isso mesmo, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, retirou o sigilo de decisão que autorizou a quebra de dados na Operação Compliance Zero, que tem como alvo o senador petista Jacques Wagner. A Polícia Federal investiga se o parlamentar baiano atuou no Congresso Nacional para favorecer os interesses do Banco Master em troca de vantagens indevidas, incluindo um apartamento de luxo. Em entrevista a uma rádio local, Wagner declarou estar focado na sua campanha de reeleição, negou as acusações e afirmou ter certeza de que provará sua inocência ao longo do processo. E a retirada do sigilo permitiu acesso aos detalhes da autorização que liberou a varredura dos celulares do senador e do empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Os investigadores justificaram a medida extrema, argumentando que o núcleo sob suspeita se comunicava majoritariamente por ligações e mensagens de áudio, além de apontarem risco iminente de vazamento das diligências. A defesa de Jacques Wagner sustenta oficialmente que o parlamentar nunca intercedeu a favor da instituição financeira e que o imóvel citado pela corporação jamais pertenceu ao seu patrimônio. Paralelamente às investigações na Bahia, os desdobramentos em torno de suspeitas financeiras deflagraram uma nova crise institucional em Brasília. Isso porque a Polícia Federal atuou nos bastidores para evitar que a abertura do inquérito contra Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, fosse parar nas mãos de André Mendonça. A corporação argumentou legalmente que a apuração sobre o suposto tráfico de influência no Ministério da Saúde não guardava nenhuma relação com a operação sem desconto, que já estava sob a relatoria do ministro do STF. E a Procuradoria-Geral da República concordou integralmente com a argumentação da Polícia Federal, levando o ministro Alexandre de Moraes a determinar a livre distribuição do caso por meio de sorteio. Contudo, com um desfecho irônico do sistema eletrônico do Supremo, o nome sorteado foi justamente o de André Mendonça, mantendo-o como relator. E na visão dos ministros da Corte, a tentativa de manobra da PF para afastar Mendonça agravou ainda mais o desgaste contínuo e elevou a tensão entre os delegados federais e o magistrado. Mari e ouvintes, a Operação Compliance Zero e os inquéritos da PF expõem uma realidade incômoda, né? Os balcões de negócios em Brasília não têm partido mesmo. O Jacques Wagner alega inocência, mas independente de quem esteja na mira, seja ele ou o filho do presidente, o dever da PF é investigar a fundo para buscar a verdade, doa a quem doer. E o que contamina o processo, no entanto, é essa queda de braço nos bastidores entre PF e o ministro André Mendonça pelo controle da investigação. O país não pode virar refém de disputa de ego institucional. Quando a polícia e o Supremo transformam um caso sério em disputa de território, caramba, o alvo deixa de ser a verdade e acaba passando a ser do poder. E o Brasil já aprendeu da pior forma. Transformar inquérito em guerra de vaidade é o atalho perfeito para que tudo acabe anulado nos tribunais lá na frente. O que te parece essa loucura aí, Mari? Concordo com você, JP. Politicamente, esse caso tende a gerar um grande desgaste para Jacques Wagner e também para o Partido dos Trabalhadores, sobretudo porque ocorre num período de forte disputa eleitoral, onde todos esses casos acabam sendo maximizados, potencializados, né? A oposição, então, agora vai explorar, claro, esse episódio como argumento de campanha, enquanto os aliados vão sustentar de que não há prova suficiente de culpa. Independente do desfecho, o episódio reforça a importância de instituições que atuem com independência, como está sendo o caso, transparência, respeito sempre ao devido processo legal. Afinal, em uma democracia, o combate à corrupção e a garantia dos direitos individuais precisam sempre caminhar lado a lado. Agora vamos de notícia internacional para você aqui no ABCcast. O terremoto causa estragos na Itália. A Espanha enfrenta uma grave crise migratória em Ceuta. Olha só quanta coisa temos hoje.
Um terremoto de magnitude 4.7 atingiu a região vulcânica ao sul da Itália, causando destruição estrutural. O tremor, registrado a apenas 3 km de profundidade, provocou deslizamentos de pesados blocos de rocha vulcânica que desabaram sobre residências e veículos na cidade de Pozzuoli e nos arredores de Nápoles. De acordo com os serviços de emergência italianos, ao menos 8 pessoas ficaram feridas por causa dos escombros, mas não há registros de mortes, pelo menos até o momento. E a imprensa italiana classificou o abalo sísmico como um dos mais fortes já registrados na região densamente povoada nos últimos anos. O medo de réplicas e desabamentos levou milhares de moradores a abandonarem as suas casas e passarem a noite ao relento nas ruas. O fornecimento de energia elétrica também sofreu apagões temporários devido à queda de postes e, por precaução imediata, as autoridades locais determinaram a suspensão de todas as linhas de trem e metrô que cortaram a zona afetada. Simultaneamente, a Itália provocou uma crise diplomática profunda no bloco europeu devido à questão migratória. O governo da primeira-ministra Giorgia Meloni anunciou a suspensão unilateral do Tratado de Livre Circulação com a Espanha, determinando o fechamento das fronteiras marítimas e aéreas, além da retomada das inspeções de passaportes. O Ministério do Interior italiano justificou a ação radical como uma proteção de segurança nacional diante da grave crise humanitária que explodiu no território espanhol de Ceuta. E a decisão de Roma ocorre no momento em que a Espanha lida com um fluxo sem precedentes no norte da África. Cerca de 60 mil imigrantes marroquinos invadiram o enclave espanhol em poucas horas, cruzando a fronteira a nado ou forçando as cercas terrestres. O desespero da travessia resultou na trágica morte de ao menos 57 pessoas cujos corpos foram retirados do mar. Sob forte repressão policial e militar, o governo de Madrid anunciou que já providenciou a deportação imediata de quase 50 mil estrangeiros de volta ao Marrocos. Caramba, Mari ouvintes, é assustador notar como a empatia acaba desaparecendo quando cruza uma fronteira. De um lado, o terremoto na Itália nos lembra da nossa vulnerabilidade física contra a força da natureza. Do outro, a carnificina no mar Mediterrâneo escancara a complexidade e a crueldade do nosso tempo. O fato de 57 pessoas morrerem afogadas buscando sobrevivência em Ceuta é um desastre moral absoluto. E é claro que a imigração desordenada não é uma questão romântica, é um desafio estrutural e de segurança gigantesco que a Europa precisa aprender a confrontar. A entrada de 60 mil pessoas de uma só vez acaba, sim, desestabilizando qualquer fronteira e exige um controle, ordem e política muito séria. Mas ver esses líderes de extrema-direita, como a Giorgia Meloni, usarem os cadáveres dessa tragédia como palanque para gerar pânico xenofóbico e atacar a própria Espanha, nossa, me soa péssimo. A Europa tem o direito e o dever de organizar sua casa sim, mas precisa parar de tratar o desespero humano apenas como munição eleitoreira e encarar sua responsabilidade histórica com um abismo social que ela mesma ajudou a criar. Essa nova onda, JP, de migratória em Ceuta mostra que o problema vai muito além do controle das fronteiras, né? Milhares de pessoas, como você mesmo trouxe aqui pra gente, continuam arriscando a própria vida para fugir de guerras, pobreza, instabilidade, e isso não só na Espanha, mas em diversas outras partes do mundo, onde a gente vê pais de famílias com crianças, adolescentes, enfim, a todo momento tentando buscar sair de zonas de guerra, de zonas de conflito, muitas vezes arriscando a própria vida e da própria família, não é mesmo? Ao mesmo tempo, países europeus têm endurecido cada vez mais as medidas de segurança, pressionando aí, né, e também pressionados pelo impacto político e social da imigração em massa. Mas, nesse momento, o desafio da União Europeia é justamente encontrar esse ponto de equilíbrio aí entre proteger as suas fronteiras e garantir uma resposta humanitária para uma crise que dificilmente vai ser resolvida apenas com mais fiscalização. E agora aqui no ABCcast, aquele momento de pausa, de dar um relax, porque chegamos ao nosso quadro queridinho, é o Quem Disse Isso? Aquele momento em que a gente traz uma frase de impacto para que você reflita e tente descobrir de quem é a autoria. Nesse momento, eu deixo com ele, então, os microfones, João Pedro Melo. É isso aí, Mari. E o noticiário dessa sexta foi dominado por abalos literais e metafóricos também. A frase de hoje ela resume perfeitamente a fragilidade das nossas construções, mostrando que estabilidade costuma ser apenas uma ilusão. Então ouve só. A civilização existe por consentimento geológico, sujeito a alteração sem aviso prévio.
Repetindo, a civilização existe por consentimento geológico, sujeito a alteração sem aviso prévio. E aí, Mari, será que tem como adivinhar quem é o pensador por trás dessa reflexão de hoje? Olha só, JP, a dica é de um famoso historiador e filósofo americano, mestre em nos lembrar que todos acham que estão pisando em terra firme até que o chão resolve se mexer para engolir certezas. Essa leitura é de Will Durant. Ele cravou essa ideia para alertar que o controle humano sobre qualquer infraestrutura física ou social é temporário e totalmente frágil diante de forças maiores. E a tese de Durant acabou provando que a estabilidade de fato é uma ilusão, tanto fisicamente nos danos do terremoto da Itália, que apagaram cidades, escancararam a nossa vulnerabilidade, um abalo que divide manchetes globais com a ruptura social na Espanha, onde a crise imigratória em Ceuta registrou a entrada desesperada de cerca de 60 mil marroquinos e a trágica morte de pelo menos 57 pessoas, escancarando que as fronteiras humanas também desmoronam sob pressão. Na política nacional, os bastidores da aliança do PP mostram o pragmatismo regional, agindo como falha tectônica para engolir a candidatura da Tereza Cristina à vice-chapa do Flávio, e que segue desabando nas pesquisas. Já no judiciário, as investigações no caso Má abalam as estruturas do mandato do Jacques Wagner. Então, seja na força da natureza, no desespero humano ou nas disputas de poder, não existe um chão firme. Tudo acaba desmoronando sem um aviso prévio. E para você não ser pego de surpresa quando o chão se abrir, a nossa cobertura completa está sempre no portal ABC do ABC, aqui no ABCcast. Afinal, aqui o ouvinte encontra jornalismo analítico e de credibilidade. É mais ou menos por aí, Mari? Olha só, JP, totalmente por aí, viu? E é com essa baita reflexão que você amarrou muito bem todo o nosso podcast de hoje que a gente fecha a conta de mais uma semana de ABCcast. Vale sempre lembrar que além da nossa companhia por aqui, você também pode curtir o ABCcast Conexões, que vai ao ar aos sábados. Então, amanhã tem um fresquinho para você, o Cine ABC Metrópole, que vai ao ar toda sexta-feira. E nós estamos também nas principais plataformas como YouTube, Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcast. É só buscar, achar pela gente e dar o play. E como sempre, se esse episódio fez algum sentido pra ti, compartilha com alguém que também gosta de se manter muito bem informado sem enrolação. E ó, não esquece de mandar a tua opinião pra gente. Pode ser crítica, sugestão, ideia ou também aquela pauta que só você reparou pelo caminho. A gente adora trocar essa ideia contigo, então aproveita para seguir a gente lá no Instagram. É o ABC do ABC _oficial, porque tu já tá mais do que avisado, a nossa conversa não termina por aqui. Lembrando que se você gosta de ficar atualizado sobre tudo que tá rolando e sobre qualquer assunto, basta acessar o nosso site, que é o abcdoabc.com.br, e lá sempre tem notícia muito fresquinha pra você. E antes de fechar, a gente sempre deixa aquele nosso abraço pra você que tá pela correria no final do dia ou aproveitando em casa aquela pausa muito merecida. Pra gente é sempre uma honra ter a companhia da audiência de vocês desse lado do fone. Na segunda-feira a gente tá de volta, sempre com muita notícia, contexto e, claro, café, sempre no mesmo compromisso de sempre. É, o dia seguimos juntos com firmeza e muita leveza. Então uma ótima noite a todos que nos acompanham, um maravilhoso final de semana e até segunda. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima. Este podcast é uma apresentação do portal ABC do ABC. Apresentação: João Pedro Melo e Mariana Fante. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção: Tiago Quirino. E direção-geral: Alex Faria.